A gente vê, né, o esquema de um 3-1-4-2, com o Gerson jogando um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo. Teve um 3-2-3-2, com o Gerson mais defensivo, mas também trabalhando ali pelo lado esquerdo. Um 3, o que seria praticamente aqui, né, um 3-5-2, também foi utilizado. Um 3-4-1-2, ou se você preferir, um 3-4-3. Mais uma vez aqui um 3-4-3, então até o mesmo Gerson trabalhando um pouco mais aberto ali pelo lado esquerdo. Salve nação, saudações rubro-negras! Cara, vou trazer aqui um vídeo top para você saber como que joga o time de Jorge Sampaoli. Conheça taticamente o novo técnico do Mengão com o William Godoy. Vou deixar o link aqui na descrição do canal do William para você se inscrever lá, para você acompanhar e para você ficar sabendo, né, como que o time do Mengão vai jogar daqui para frente. Beleza? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. O vídeo é muito bom, assista até o final para você ficar sabendo de tudo que vai rolar no Mengão daqui para frente. Fala aí, William Godoy. Sobre o Jorge Sampaoli, ele tem um jogo que é fácil identificar. Você olha aquele time e você fala assim, esse time aqui é treinado pelo Jorge Sampaoli, né? Porque os conceitos dele a gente vê nitidamente aplicados dentro do time, né? A gente vê nitidamente a identidade do seu jogo. Houve, de fato, uma repetição sobre alguns desses seus trabalhos, então é muito fácil para a gente trazer, tentar idealizar e imaginar como é no Flamengo. Inclusive, quando a gente já começa a pensar um pouco sobre o trabalho do Jorge Sampaoli, a gente entrando no aspecto de formação tática, né, de como os caras vão estar posicionados dentro de campo, a gente vê a maioria das vezes, inclusive no futebol brasileiro foi assim, mas a grande maioria das vezes, ele trabalhando numa espécie de um 4-1-4-1 e algumas oportunidades no 4-3-3. Inclusive, dentro desse 4-1-4-1, dependendo da nossa interpretação, se os jogadores que trabalham mais ao lado estiver um pouquinho mais à frente, ele vai se transformar num 4-3-3. 4-3-3 no meio campo, um jogador um pouquinho mais atrás e dois jogadores mais à frente, mas dentro desse aspecto da estrutura. 3 zagueiros? Sim. Jorge Sampaoli também tem trabalhado com 3 zagueiros, inclusive no Olympique de Marseille ele fez essa formação tática, na Argentina também. Não é então nenhuma novidade o Jorge Sampaoli trabalhar com 3 zagueiros e com isso transformar esse 4-1-4-1 em alguns momentos num 5-4-1, num 3-5-2, a gente vai passar em alguns aspectos. Sobre o trabalho dele, inclusive no Olympique de Marseille, que tinha ali, né, o Gerson, atual jogador do Flamengo, a gente vê nitidamente o quanto o Gerson fez muitas funções. Inclusive isso passa pelo treinador do Jorge Sampaoli, o atleta fazer muitas funções. É verdade que ao longo desse vídeo, amigo rubro-negro, você vai falar assim, William, eu acho que eu já vi você falando isso em vídeos anteriores. Algumas questões vocês vão perceber que elas são muito parecidas, porque o conceito ele é muito parecido. Inclusive, no Olympique de Marseille, a gente vê, né, o esquema de um 3-1-4-2, com o Gerson jogando um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo. Teve um 3-2-3-2, com o Gerson mais defensivo, mas também trabalhando ali pelo lado esquerdo. Um 3, o que seria praticamente aqui, né, um 3-5-2, também foi utilizado. Um 3-4-1-2, ou se você preferir, um 3-4-3. Mais uma vez aqui um 3-4-3, então até o mesmo Gerson trabalhando um pouco mais aberto ali pelo lado esquerdo. Essas foram todas as formações táticas que o Jorge Sampaoli utilizava numa formação inicial ou até mesmo quando tinha no momento da saída de bola. Na questão da saída de bola, ela é uma saída de bola bem caricata do estilo do Sampaoli. É concentrar os jogadores ali pelos lados, quando essa saída bem curtinha dentro da área, usando o apoio e faz realmente, né, 2 zonas ali, por um lado, pelo outro, tentando concentrar, e aquela questão de você tentar criar o possuidor da bola ter 2 possibilidades de passe. Então é evidente que nesses circuitos ali, nesse agrupamento que ele faz dos jogadores pelos lados, eles têm que ter essa possibilidade de 2 passes. É o momento, inclusive, dessa saída bem próxima à sua área, é o momento do jogo do Sampaoli, que na minha opinião é onde ele trata mais proximidade. A gente entende mais à frente, a gente vai entender que na linha de progressão e da criação já há uma certa distância. Por isso que tem essa exigência técnica para o jogador acertar o passe de progressão. Ele terá muitas possibilidades à frente e não tantas mais em jogo tão curtinho assim. A prioridade do Jorge Sampaoli é fazer uma saída com 3 jogadores, sendo o volante, sendo utilizar 3 defensores ou até mesmo o goleiro.
Exatamente. Em algumas partidas, o goleiro, né, que não é nenhuma novidade, ser mais um desses jogadores ali a iniciar a saída de bola, ter boa qualidade com os pés, inclusive já gerou alguns capítulos curiosos aqui no futebol brasileiro, envolvendo os goleiros com os pés. O Jorge Sampaoli usava bastante isso. E o que vocês têm aqui pra gente, que chama a atenção, é essa linha com 5 jogadores um pouco mais à frente, essa característica linha um pouco mais à frente do ataque posicional, que trabalha com 2 jogadores mais abertos e 3 jogadores um pouco mais por dentro. A gente vê que isso acontecia bastante no Olympique de Marseille e a gente vai ver que passa também pelo Atlético Mineiro, passou pelo Santos e também tem um problema que é oriundo desta ideia. É o tal que se torna o cobertor curto, que é o grande barato do futebol. E aí, galera, a gente vai falar sobre ataque posicional, a gente vai falar sobre jogo posicional. Sim, nós vamos passar por esse tema, por essa ideia, num vídeo mais à frente, porque a gente fala exclusivo sobre esse conceito, que é um tanto que complexo e tem muito assunto pra gente falar sobre isso. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Deixa o seu like, que é muito importante aqui no nosso, vamos seguindo, porque a gente vai falar do pouquinho que ele fez aqui no futebol brasileiro, dentro desse aspecto, desse, digamos, ataque posicional, desse jogo posicional. E aqui é no Atlético Mineiro. Olha lá, a linha com os 5 jogadores. E eu boto ali a legenda do jogador, que é o Guga. Guga, para quem não sabe, é o lateral direito do Atlético Mineiro e ele trabalhava por dentro. Sim, o Jorge Sampaoli, dentro dessa estrutura dele, né, de explorar muitos lados, que a gente chama no futebol, nesse espaço de força, os pontas trabalhavam pelos lados e os laterais trabalhavam por dentro. Então a gente vê o Guga fazendo isso nessa imagem, não é nenhuma novidade. E o que acontece em algumas oportunidades, como a gente vê nessa imagem, muitos jogadores pisando na área, é evidente, né, que a origem do futebol do Jorge Sampaoli é de um time ofensivo, então tem jogadores pisando na área, com muitos atacantes, e aqui mais uma vez, essa condição é muito importante dessa tela que a gente vê do jogo do Atlético contra o Fortaleza, o possuidor da bola pelo lado direito, a gente vê lá os 5 jogadores à frente da linha da bola, e isso também se torna um problema. Isso aconteceu agora recentemente no trabalho dele de Sevilha. É um jogo muito ofensivo. O possuidor da bola, o Jorge Sampaoli ele acaba fazendo um trabalho onde você tem os passes laterais e os passes para trás, naturalmente, para você priorizar a posse, para você, né, tentar movimentar a defesa adversária, mas sempre o passe de progressivo, né, o passe para frente. O que acontece nessa imagem, inclusive, que a gente pode identificar é o seguinte: tem 5 jogadores à frente, mais o possuidor da bola e o companheiro dele que está na paralela. Se porventura esse passe não entra, tem uma perda de uma posse da bola, o que acontece no time do Jorge Sampaoli, os problemas defensivos tem muitos jogadores à frente da linha da bola. Então quando você perde a posse da bola, em alguns momentos esses jogadores nem participam mais da transição. E como é que é feito a transição dos times do Jorge Sampaoli? Ele aposta na velocidade de recuperação. E aí vai ao encontro de um problema do Flamengo, de um time que não é tão veloz assim, principalmente no momento de perder a bola. Mas a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Sobre o aspecto, né, quando está ali aguardando, né, você não está participando de uma transição, você está ali aguardando, o Jorge Sampaoli ele tem essa marcação um pouco mais alta. Eu achei muito legal, que é a linha, como tá bem alta, olha a necessidade, né, nesse círculo, né, nessa imagem aqui, essa artezinha oval, né, em azul, é todo esse espaço que tem atrás da linha as costas, né, da defesa do Olympique de Marseille, que porventura estava fazendo uma linha com 5 nesse momento, mas olha como o goleiro tem que ficar adiantado, né, normalmente essa marcação ela é um pouco mais alta e tem a ideia de que ela é por zona, é uma marcação agressiva pela zona. Se o lateral direito adversário está com a posse da bola, o ponta esquerdo, né, o jogador que está naquele setor, naquela zona, ele tem então a obrigação de pressionar. Os outros companheiros vão pressionar as possibilidades de passe. Então é um jogador pressionando o portador da bola e os companheiros ali, né, fazendo uma ajuda ali, né, tentando cercar, fazendo uma sombra ao companheiro que está fazendo essa marcação ativa, que é por zona. Não tem uma organização, a gente marca no 4-3-3, vai ficar no 4-3-3 o tempo inteiro. Quem tiver a ambição ou a audácia de buscar esquema tático no momento que o Sampaoli perde a posse da bola, vai sofrer, porque espalha bastante, porque é pela zona ali, então obviamente as linhas defensivas elas vão ganhando novas formas. Uma outra questão que acontece nesse time do Jorge Sampaoli, de muitos jogadores estarem à frente da linha da bola, precisar, né, ter essa necessidade de ter essa questão defensiva, dessa velocidade, é o pós-perda. Esses jogadores, se passarem já por eles, não tem mais o que se fazer. Mas se estiver ali na zona desses 5, já que ele ataca ali com os 5,
Eles precisam pressionar, precisam cobrir essa bola para que os outros companheiros que estão atrás da linha da bola tenham uma organização. Esse foi um grande problema, como eu falei para vocês, no time do Sevilha. Perdeu energia, perdeu intensidade de marcação, não estava mais conseguindo fazer essa pressão. E aí estava sendo escandaloso, né? O problema defensivo do Sevilha acabou se tornando escandaloso, sofrendo muito com transição defensiva e evidentemente estava muito desconfortável aos atletas. Conforto e desconforto aos atletas que vão passar por um modelo de jogo que eu falo. Ele é um tanto que complexo, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer, vão assimilar e vão executar perfeitamente. É um estilo de jogo que você corre risco, porque é um estilo de jogo, né, bem propositivo, é um tipo de jogo bem agressivo, e o jogador precisa, além de interpretar e evidentemente assimilar bem, precisa executar corretamente. E essa execução correta ela vai passar também por confiança. Então o jogador tem que acreditar, tem que estar convicto e confiante do que vai fazer, porque são muitos passes em progressão. O que a gente vai falar, agora eu trago mais à frente para vocês, foi um ex-atleta do Jorge Sampaoli, que foi o Alan, né, ex-Atlético Mineiro, Fluminense. Ele falou sobre o trabalho do Sampaoli e é importante a gente passar, abrindo aspas aqui para o Alan, a gente teve um período muito bom de treinamento com essa pausa da pandemia. Ele treinava toda semana os jogadores em posições diferentes, times diferentes, todos estão preparados para essas mudanças dele. A gente sabe que é normal. Ele é um cara que se dedica muito a isso. Acaba ficando fácil se adaptar às mudanças, por mais que você não jogue em sua posição de origem. Sabendo de tudo o que vai acontecer, as coisas ficam fáceis e o time anda. Sem dúvida nenhuma, será desafiador para o Sampaoli chegar hoje nesse elenco do Flamengo, um elenco com uma intensidade abaixo, um time fisicamente abaixo. O Sampaoli tem, por essa estrutura do jogo, uma necessidade de ter um time com imposição física, mas traduzindo, não estou querendo dizer de posição de uma coisa rústica, é uma posição inclusive pulmonar, uma questão de fisicamente estar bem, um time que consiga ter resistência física, porque mexe com intensidade, mexe com uma pressão, enfim, tudo isso. Então é necessário, vai ser desafiador para o Jorge Sampaoli, sem dúvida nenhuma, e também será muito desafiador para esses jogadores, que estão passando por um momento ruim tecnicamente, estão passando por um momento fisicamente muito ruim. O que pode piorar, e aí sim não dá nem andamento para esse trabalho, é se houver uma certa resistência a esse modelo de jogo. Eu repito, não é um modelo tão simples assim, de uma hora para outra as coisas acontecerem, naturalmente vai passar por algumas dificuldades e naturalmente a gente vai ver que o time não vai estar automático de uma hora para outra. E essa falta de automação em alguns jogos podem ser, óbvio, podem ser determinantes em alguns aspectos. A gente vai trazer num próximo vídeo, porque o Jorge Sampaoli, ele é adepto do jogo, né, de posição, do jogo posicional. Ou seja, a bola não é a referência para os jogadores do Flamengo. O espaço será a referência para o jogo do Flamengo. A gente vai falar numa próxima oportunidade. Então é isso. Tá aí, galera, inscreva-se lá, galera, canal William Godoy, tá aqui, ó, canal William Godoy. Seja membro lá também para ajudar ele. Ó, já deu o like, né? 8.600 likes. Esse vídeo aqui tá com 74 mil visualizações, cara. Muito obrigado, William Godoy, por ceder as imagens, né, pra gente usar aqui no canal, para mostrarmos aqui para a nossa torcida do Flamengo. Muito obrigado mesmo. William Godoy é um estudioso do futebol, estudou o Sampaoli, sabe como que os times do Sampaoli jogam, né? Então ele tem autoridade para falar sobre o assunto. Então é o seguinte, sobre o que ele falou, ou vai dar muito certo ou muito errado. Porque assim, a gente tem um time bom na mão, a gente tem jogadores bons, né? Sampaoli falou na entrevista que só veio para o Flamengo por causa dos jogadores que o Flamengo tem, certo? Ele falou na entrevista. Como o Sampaoli é um técnico muito ofensivo, pode dar certo no ataque. Só que, como o William Godoy explicou, o time do Sampaoli joga com a linha à frente da bola, né? Ou seja, se perder a bola, tem que ter recomposição. Só que o nosso elenco está preparado para isso, os nossos jogadores terão força física para isso, intensidade para isso? Essa é a questão. O Flamengo pode ir muito bem no ataque, só que os nossos jogadores terão que ter uma força física muito grande para fazer a recomposição. Porque como ele joga com um time mais avançado à frente da linha da bola, vocês viram que ele ataca com 5, né? Então assim, se perder a bola tem que ter a recomposição. Só que o elenco tem que encaixar com o sistema de jogo dele. Então é por isso que a gente fala, cara, ou vai ser 8 ou 80, né? Ou vai dar certo ou não vai dar certo. Tomara que dê certo, né, galera? Resumindo, se der certo, o Flamengo vai amassar geral. Se não der,
vamos tomar muitos gols. 8 ou 80, é o que eu falei. Tomara que dê certo, é o que esperamos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!